Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à CVC, uma informação relacionada aos fundos imobiliários, um aviso aos acionistas de B3 e uma informação relacionada a B3, uma informação relacionada à Taesa, um fato relevante de CEMIG e um comunicado ao mercado de Copel. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com uma notícia intermediária, porém relevante. Vendas de carros elétricos e híbridos crescem 58% em 2022 no Brasil. Esse crescimento é excepcional, motivado, obviamente, pela alta expressiva no preço dos combustíveis. Então, de janeiro a maio, as vendas desses modelos cresceram quase 58%. De forma lenta, mas constante, os modelos 100% elétricos e híbridos vêm conquistando consumidores diante dessa necessidade de troca da fonte energética. E isso aqui, para mim, é um exemplo de que o mercado se autorregula. Vai ter muita gente criticando essa tese porque ela é divergente, mas eu acredito nela. Isso aqui, esse crescimento é um ajuste do mercado, e o mercado é feito por pessoas, por indivíduos que não querem comprar veículos para gastar muito com combustíveis. Então, óbvio que eles vão procurar a solução menos custosa, afinal os recursos, inclusive financeiros, são escassos. Não dá para ficar desperdiçando. E essa capacidade de autorregulação do mercado, para mim, casa muito bem com o conceito de antifragilidade trazido nesse livro que eu deixo para vocês aí na descrição, Antifrágil, do Nassim Taleb, em que o autor demonstra que toda vez que existe uma adversidade, toda vez que o caos impera, os seres e os entes antifrágeis, eles conseguem superar aquela situação e inclusive progredir. E esse crescimento do mercado só demonstra a antifragilidade dos seres humanos, no sentido de superarem a barreira dos combustíveis. Os combustíveis que hoje estão pesando muito no bolso do brasileiro e indo para algo mais barato. Principalmente porque é provável que num futuro não muito distante, a energia elétrica fique mais barata, afinal, a sua matriz de produção será mais barata, por exemplo, a eólica, e a maioria das empresas aí de bolsa elétricas estão migrando nesse sentido. E uma das possíveis empresas que poderá se beneficiar desse crescimento, que ainda é lento, mas vai continuar acontecendo, é a MAHLE Metal Leve, que já tem modelos ali elétricos. Está na nossa carteira Philip Fisher, de backtest, estamos perdendo 10%, mas isso aqui é insignificante para quem se posiciona para o longo prazo, e essa carteira vai ficar anos aqui conosco no canal, por isso já se inscreve para acompanhar a sua evolução. Prosseguindo aqui em relação à CVC, o Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu um processo administrativo contra a CVC, também a Decolar, a 123 Milhas, a Maxi Milhas e a Viajanet, devido a reclamações de consumidores, a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, a respeito da prestação dos serviços em 2020 e 2021. E aqui eu digo como uma pessoa que contratou a CVC e se deu mal. Eu fui obrigado a ingressar na justiça, tudo bem que eu sou advogado, então não tem nenhum custo financeiro, mas tem custo de tempo, para conseguir o ressarcimento de valores de uma passagem, de um pacote de viagens que eu havia cancelado. Inclusive eu queria a devolução com a multa, mesmo assim eles não o fizeram e eu precisei entrar com a ação para conseguir aí a devolução. Então realmente nesse período, principalmente porque a CVC teve um ataque hacker ali na sua base de dados, deve ter prestado um serviço bem ruim, uma companhia que já está em declínio e ainda prestando um serviço ruim. Isso aqui é só um exemplo, dentre tanto, de como é arriscado investir no setor de turismo, CVC, e também de aviação. Prosseguindo aqui em relação aos fundos imobiliários, a vacância dos fundos imobiliários de escritórios caiu, mas ela ainda sente os efeitos da pandemia, o que não é de todo negativo, porque significa que ainda há oportunidade para quem gosta de se posicionar a um preço mais interessante. A taxa de desocupação de fundos de escritório chegou a bater 26,2% em julho de 2021. É muita coisa. A vacância já deu uma decrescida legal, para 22,96%. Ainda assim, uma vacância alta, né? Para a gente se posicionar em fundos imobiliários, o ideal é que a vacância fique ali abaixo de 10%. Esse é o ideal, sabe? Só que hoje está difícil para fundos de escritório, principalmente por conta do home office. Prosseguindo aqui em relação à B3, um aviso aos acionistas, em que ela comunica os seus acionistas ali que, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração no dia 23 de junho, os valores atribuídos por ação ordinária da B3, e ela tem apenas ações ordinárias negociadas em bolsa ali no segmento de novo mercado de governança corporativa da B3, os valores atribuídos por ação, então, aos dividendos do primeiro trimestre de 2022 foram ajustados de 6 centavos, quase 7 centavos aqui, para uma pequena fração aqui adicional, ainda assim abaixo de 7 centavos, e os valores atribuídos por ação
relativos ao pagamento de JCP do segundo trimestre também foram ajustados aqui. O valor líquido fica em 5 centavos. O pagamento será realizado no dia 8 de julho, com base na posição acionária da data de gravação desse vídeo, dia 28/6. Data ex proventos, dia 29 de junho. Então você tem que somar esse JCP com esse dividendo a 12 centavos. 12 centavos, nas cotações atuais de 11,26 de B3, dá um yield de 1%. A companhia tem um dividend yield médio dos últimos 6 anos de menos de 4%. O payout é muito grande, mais de 90% de histórico. Não há como a plataforma AGF+, projetar um preço teto pelo critério do Basel de 6% com B3, porque ela não tem um histórico de dividend yield superior ou muito próximo de 6%. Esse yield aqui de 8,17% está distorcido. Por que está distorcido? Porque ele leva em consideração os últimos 12 meses, como é característica desse indicador. Acontece que os últimos 12 meses levam em conta também os últimos 6 meses do ano passado. Então a gente está levando em conta um dividendo pago no ano passado. Então se você fracionar, seria 4% do ano passado, 4% desse ano, algo em torno disso. Mas não espere um dividendo superior a 6, 7% em B3, salvo se o seu preço médio for muito interessante. E hoje a companhia apresenta desconto em relação ao seu crescimento de lucro. Ela está com PL de 15 vezes lucro, enquanto seu crescimento de lucros de 25% de taxa de crescimento. Ela costuma negociar um PL acima de 20 vezes lucro, mas não é um grande descontão também, né? Principalmente porque sempre há o risco ali da B3 de sofrer uma concorrência e perder o seu monopólio. Então, na minha visão, isso é uma visão particular, para se posicionar em B3, o desconto tem que ser tão grande que o preço justifique o risco da perda do monopólio, que apesar de não ser um risco de curto prazo e talvez nem mesmo de médio prazo, no longo prazo isso pode acabar acontecendo, principalmente com a expansão do mercado financeiro no nosso país. E ainda sobre a B3, ela começou a negociar o primeiro ETF, que é o Fundo Negociado em Bolsa, ou Exchange Trade Fund, de crédito privado de empresas brasileiras. Isso aqui é uma alternativa de renda fixa que muitos investidores acham interessante. Esse fundo, esse ETF, será o DEBB11, gerido pelo BTG Pactual. Terá aqui uma carteira nesse índice de 80 debêntures indexadas ao CDI. Então você diversifica o seu investimento em renda fixa em várias debêntures de várias empresas com indexação ao CDI. É interessante para quem gosta de renda fixa e não quer, por exemplo, investir no governo. E a taxa de administração é de 0,6% ao ano, não é tão baixa quanto um BOVA11 aí de 0,2, mas ainda assim não é uma taxa que vai te prejudicar tanto assim, tá? Prosseguindo aqui, uma informação relacionada à Taesa. O Credit Suisse entende que a Taesa está cara, como a grande maioria dos investidores atualmente. E claro que isso aqui é especulativo, pode cair 6%. Não tem como garantir isso, que dá raiva muitas vezes desses bancos de investimento. Eles tentam acertar aí quanto vai cair ou quanto vai subir um ativo. E informou aqui que prefere a Alupar. Segundo o banco suíço, abre aspas, mesmo com uma performance de 10,2% no ano de Alupar e 3,1% em 2022 de Taesa, bem acima da média do setor de utilities, utilidade pública, né, serviço de utilidade pública como energia elétrica, e do Ibovespa de menos 5,9%, ainda enxergamos a Alupar negociando a 9,9%, a taxa interna de retorno real, TIR, né, e Taesa com um prêmio para o setor e virtualmente em linha com bondes de Brasil. Está dizendo aqui que a Alupar está com um potencial de retorno muito superior. E na minha visão, a companhia está performando bem melhor nos seus resultados do que Taesa. Não é recomendação, obviamente, mas hoje meu foco é a Alupar. Sigo comprando as ações ordinárias da empresa. Isso não significa que eu não possa eventualmente voltar a aportar em Taesa, até porque Taesa, as Unis, por exemplo, tá EE11 abaixo de 35 me parece uma boa oportunidade. De novo, não é recomendação. Então, para quem quer ter uma grande posição em Taesa, não é de todo ruim que ela caia justamente a esses tais de 6% ou até mais para ficar abaixo de 35, para que você eventualmente possa se posicionar. Prosseguindo aqui em relação à Copel, ela trouxe um comunicado ao mercado informando aos acionistas e ao mercado em geral que foi sancionada, ou seja, aprovada pelo presidente da República, a Lei 14.385, que altera a Lei 9427 de 96 e trata então da devolução aos consumidores de tributos recolhidos a maior, impostos que foram pagos e não deveriam ter sido pagos, tá bom? Tais como os decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que acontece? Uma explicação bem rápida aqui. PIS e COFINS são contribuições sociais que incidem sobre a receita ou faturamento. Possuem previsão na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, tá bom? Então tem previsão na nossa ordem jurídica. Então, esses tributos, eles incidem sobre o quê? A receita de uma empresa.
faturamento dela. E aí no caso da energia elétrica, nós temos o ICMS que incide sobre a operação de energia elétrica. E o que estava acontecendo? A União, que é a credora, né, desse tributo, PIS, COFINS, entendia que o ICMS da energia elétrica integra a receita ou faturamento da empresa, das elétricas aqui em especial a Copel e várias outras. Então o que a União fazia? Olha, o consumidor, o usuário do serviço público aqui de energia elétrica precisa pagar sim no preço, e a empresa elétrica tem que recolher para a União a PIS e COFINS sobre ICMS. Ou seja, para simplificar, é como se o ICMS fosse receita ou faturamento. E aí, então, a gente estava tudo pagando aqui PIS e COFINS sobre isso. Aí o STF decidiu que não, isso não existe. ICMS está fora da base de cálculo, não é receita ou faturamento para fins dessa tributação. Só que aí nesse meio tempo, o pessoal já tinha recolhido tudo a maior e a União se beneficiou disso. Aí as elétricas entraram com ações, e a Copel foi uma delas, contra a União, contra o governo federal, ganhou, teve bilhões de reais reconhecidos como direito de compensação tributária, só que quem na prática suportou esse encargo de verdade? Foi a Copel ou o usuário do serviço público? Foi o usuário, porque ele suportou no preço das tarifas esse encargo tributário indevido. Então, quem tem direito à devolução, na verdade, é o usuário, que é o contribuinte de fato. Não é o contribuinte de direito, que no caso, pelo direito, quem é o contribuinte é a elétrica, mas é contribuinte de fato, porque suportou no preço. Então, tem essa devolução aí reconhecida, e aqui essa lei veio justamente para regulamentar essa situação. E a Copel, bem como a CEMIG, que trouxe fatos relevantes relacionados à mesma situação, estão avaliando os impactos, os desdobramentos que essa lei vai gerar aí nessas empresas. E a ação de Copel reagiu normalmente, não teve uma alta nem nada, porque já era esperado isso no mercado. E aqui então a Copel explica o que aconteceu, ela entrou com mandado de segurança, conseguiu. E aí, no dia 2 de julho de 2020, a companhia divulgou o fato relevante, por meio do qual comunicou o início do procedimento de habilitação de crédito tributário para compensação, junto à Receita Federal. E aí, no dia 13 de maio de 2021, o STF disse que essa compensação e essa devolução tem que ser modulados os efeitos para após dia 15 de março de 2017. Então, limitou aí esse prejuízo da União, né? Porque aí se voltasse muito no tempo, a União ia se ferrar pra caramba. E aí, óbvio que eu não vou destrinchar essa lei aqui para vocês, não é uma aula de direito, mas enfim, ela pode gerar aí, conforme se estima, uma economia de quase 20% nas contas de energia elétrica, tá? Uma excelente medida para o consumidor que suportou aí um encargo completamente indevido pela União, que deveria, em tese, proteger o indivíduo, tá? E eu, como libertário, não acredito nem um pouco no Estado. E aí, só um pouco a respeito de Copel. Possui em carteira, tenho CPLE 6, mas comprei porque antes fazia mais sentido quando adquiri a CPLE 6 pelo preço, mas hoje, se eu fosse adquirir, aportaria em CPLE 3, a classe que está com maior desconto, e é sempre bom dar mais preferência às ordinárias, porque você, como pequeno acionista, fica protegido com as ordinárias, que são aquelas que necessariamente tem tag along, e aqui no caso 100%, só que no caso de Copel, as preferenciais aqui, classe B, também possuem 100% de tag along, então fica mesmo no preço e no dividendo. E a ordinária dá direito a voto, e principalmente o que ela produz de resultado é que o controlador, no caso aqui Estado do Paraná, nunca vai votar contra si próprio, contra seus próprios interesses. Então quando você tem uma ordinária, você está do lado do ganhador. Então você, pequeno acionista, não vai se ferrar com isso, porque pode acabar acontecendo de controladores votarem contra os preferencialistas, contra os detentores de ações preferenciais. E aí, se você não tinha ação ordinária, você acaba sendo prejudicado. Por isso a importância do novo mercado da B3, em que só pode ter ações ordinárias negociadas, não tendo essa distinção aí que não faz o menor sentido atualmente. E a Copel segue descontada a um PL de 3 vezes lucro, quase 4 vezes lucro, abaixo da sua média, que é de quase 6, há uma relação EV/EBIT abaixo de 5, tá? Então, ainda assim, a desconto abaixo de 5 aqui, muito tranquilo. Há um PVP de 0,8, tá um pouco acima de sua média, mas negociado abaixo do valor patrimonial não significa que está caro, até porque crescimento de receita e de lucros estão bem interessantes, e a companhia atualmente segue remunerando muito bem os acionistas. Mas esse desconto na fatura vai acabar gerando uma queda na receita da companhia. Apesar de ser algo já esperado, não espere uma receita muito robusta, principalmente para os próximos meses ou até o próximo ano, por conta do impacto da devolução desse tributo. E como o mercado é irracional no curto prazo, quando a companhia em 2020 anunciou essa compensação tributária, o mercado fez as ações subirem, o que não fazia sentido, afinal esse dinheiro tem
que voltar para quem? Para o consumidor. Então não fique muito apegado ao curto prazo e às loucuras do senhor mercado. De qualquer forma, a companhia tem apresentado lucros crescentes, o que me faz querer se aposentar até então com a empresa. Deixar ela paradinha ali na minha carteira, sem ficar ali movimentando com vendas que eu considero desnecessárias. Você vende quando precisa do dinheiro para sobreviver ou para uma emergência, ou se a ação perder seus fundamentos. Isso não aconteceu na minha vida e nem com a empresa em relação aos fundamentos, por isso deixo paradinho ali mesmo, sendo compradas as ações a R$6. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você segue comprando as ações de Copel? E em relação a Taesa, você acha que está muito cara, como diz aqui o Credit Suisse? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!